Questão 4. Dê um exemplo concreto de política fiscal contracionista usando o modelo ISLM. Explique os efeitos sobre juros e renda da referida política e explique a dinâmica de ajuste e esboce um gráfico. Vamos começar fazendo um gráfico aqui genérico do modelo keynesiano. Eu tenho aqui horizontal e a minha vertical. Ok. Aqui eu tenho a renda, aqui eu tenho os juros, e eu tenho a minha curva IS e a minha curva LM. Deixa eu colocar a LM exatamente 45 graus. Deixa mais para cá. E eu tenho a minha IS assim. Beleza. Essa é a minha IS e essa é a minha LM. Um exemplo concreto de política fiscal contracionista. Política fiscal contracionista pode se dar por intermédio, por exemplo, de uma redução da arrecadação do governo, ou seja, de uma diminuição dos impostos cobrados, de um aumento dos impostos cobrados, aliás, ou de uma diminuição dos gastos públicos. Então, a política fiscal expansionista se dá principalmente por meio de um aumento de tributação ou uma diminuição dos gastos públicos. Se o meu G diminui e a minha renda é igual ao consumo, mais gasto do governo, mais investimentos, mais importações, menos exportações, se esse meu G diminui, a minha renda vai diminuir também. Então, o governo fez uma política contracionista, diminuindo seus gastos, o que vai diminuir a renda e vai fazer com que a minha IS se desloque para a esquerda. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Quase bom. Agora eu vejo que nesse primeiro ponto, eu tinha aqui a minha renda, e eu tinha aqui o meu juros, também. Com a política fiscal contracionista, houve uma diminuição da minha renda, da minha demanda agregada, né? E eu cheguei aqui na minha renda 2 e houve uma diminuição também da minha taxa de juros. Eu cheguei aqui na minha taxa de juros 2. Então, o primeiro impacto é um impacto de diminuição de juros e de diminuição de renda. Mas o que que acontece quando, aliás, é isso mesmo, diminuição de juros e diminuição de renda. Mas o que que acontece quando a minha taxa de juros diminui? Quando a minha taxa de juros diminui, a minha demanda por moeda, ela vai é, aumentar. Porque vai valer mais a pena eu ter dinheiro físico do que colocar o meu dinheiro para render a uma taxa de juros baixa. A minha poupança, os meus investimentos, é, investimentos
de poupança mesmo vão render menos, porque a taxa de juros está menor. Então, as pessoas vão demandar mais moeda. E os empresários também vão pegar mais empréstimos. Se as pessoas vão demandar mais moedas, elas vão consumir mais. Então, o meu C vai aumentar. E se os empresários vão investir mais, o meu I vai aumentar também. Então, no primeiro momento eu tive uma diminuição do meus juros e da minha renda, mas essa diminuição dos meus juros vai fazer com que é, com que eu gaste mais, com que eu tire o meu dinheiro da poupança e vá consumir mais, e vai fazer com que os empresários peguem mais empréstimos para aumentar o investimento. Isso vai fazer com que a IS se desloque novamente para a direita, ou seja, houve primeiramente esse momento de descida e depois esse momento de retorno. Mas quando ela voltar para a direita, vai acontecer o que é chamado na macroeconomia de crowding out, reverso, ao contrário. Porque eu troquei aqui os gastos do governo, a demanda agregada do governo, pelo investimento privado, pelo consumo privado das pessoas. Então, a minha renda vai voltar ao ponto original e o meu juros tende a voltar ao meu ponto original também, só que de uma forma que o gasto do governo que foi diminuído vai ser compensado no aumento dos meus investimentos e do meu consumo. Esse é o exercício de ajuste usando o ISLM.